2 Timóteo capítulo 1. E nós temos ali já projetado o tema de hoje à noite, mas eu gostaria de ler junto com você na palavra de Deus, a partir do versículo 4. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 4. A vontade que eu tinha era de ler todo o livro de Timóteo. Daí não precisava pregar. Mas eu vou ler só uma parte e nós vamos refletir sobre essa palavra. Mantenha a chama acesa. Diz a palavra de Deus: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão retorno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, pois sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Queria ainda dar as boas-vindas nesse culto. Eu sempre esqueço isso, né, Evelyn? A nossa filha que nos visita aqui hoje. Deus seja louvado por você ser tão grande em perdoar o pai de te apresentar toda vez, né? Ela vem de casa, daí a gente acha que está junto, né? Mas ela está nos visitando hoje com a neta e um tempo bem precioso que nós temos tido também. Então, amada igreja, domingo passado foi a nossa conferência missionária. E eu posso dar graças e louvores a Deus por esse momento. Nos grupos de crescimento nós temos estudado o livro de Atos. E sem combinar nada, o pastor Hart trouxe um estudo sobre o livro de Atos, né? Nós aprendemos um monte de coisa. E nós sabemos que o propósito dessa conferência missionária não foi comer bem, porque nós comemos bem, parecia até que a gente foi aqui para comer bem, né? Tivemos um bom almoço, tivemos um café depois junto, mas foi para nos motivar, nos encorajar, reavivar para a obra missionária. Esse foi o propósito. E nesse sentido, nós queremos continuar agora. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente sai todo empolgado de um culto e depois de 7 dias a gente não mudou nada na nossa caminhada. Ou muito pouco, a gente esqueceu do que a gente queria fazer. E hoje à noite eu gostaria de que a palavra do Senhor também nos ajudasse, nos dirigisse naquilo que é o propósito de Deus para conosco. O que acontece nesse segundo livro de Timóteo? Paulo está preso, ele está bem de idade, chegou o fim da vida dele. Não sei quantos assistiram o filme de Paulo,
Mas ali a gente percebe um Paulo sofrido, um Paulo preso, um Paulo muito certo de que ele vai partir. Um Paulo que vê os discípulos e os líderes um tanto inseguros, com a pressão, com falsas doutrinas que penetram no meio da igreja. Falsas doutrinas e perseguição. E ele está escrevendo para Timóteo, que é um tanto mais novo que ele, mas também não é mais tão novo, mas é uma pessoa de perfil mais tímido e que está bastante baqueado com tudo aquilo que vai acontecer, principalmente pelo fato de saber que Paulo está partindo, Paulo está deixando este mundo. A obra missionária que ele começou, alguém vai ter que continuar, e parece-me que Paulo está colocando o bastão na mão de Timóteo. E por isso ele precisa escrever essa carta, encorajando a ele. Quando você pensa um pouco sobre pessoas que antecederam a você e que um dia entregaram a você a luz, como é que estão essas pessoas hoje? Elas ainda estão no nosso meio ou elas já partiram? Se elas entregaram, elas ainda estão carregando a luz? Eu posso dizer assim, diversas pessoas que me inspiraram na minha vida, pessoas que levaram essa luz, o pastor Peter Paus, no Paraná, aqui na igreja eu lembro o pastor Jacó Jansen, que carregava essa luz. De segunda até sábado ele estava fazendo visita em lares, trazendo a palavra de esperança. Então, esse é um desafio de nós levarmos a luz que Deus nos acendeu em nós adiante. E não deixarmos, como o outro diz, a peteca cair. Não deixarmos a luz se apagar. E nesse sentido, nós temos alguns pontos, né? A chama não pode apagar. Pode clicar, para aparecerem as próximas. Eu gostaria de falar de 3 chamas que não pode apagar. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar a chama da fé. Por que chama ela de chama da fé? No versículo 5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e depois na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza também habita em você. Eu posso falar de algo parecido. O meu avô, Bernardo Friesen, foi um pregador da palavra de Deus. E meu pai, apesar de ter os seus anos de rebeldia, voltou para o rebanho, né, ainda relativamente jovem, e nos conduziu no caminho do Senhor. E essa chama também foi entregue um dia ao meu coração. Deus, pelo seu Espírito Santo, acendeu isso em mim. Então essa é a fé não fingida, veja só, uma fé pura, uma fé que é verdadeira. Em segundo lugar, nós poderíamos chamar a chama da vocação. No versículo 6 ele fala sobre isso. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição de mãos. No versículo 9 ele vai falar também da santa vocação, que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude do que nós merecemos, mas pela sua misericórdia e graça. Então, amados, quando nós olhamos o dom que ele menciona aqui, esse dom que é o dom pastoral que Timóteo recebeu, de ensinar a palavra de Deus, de liderar o povo de Deus, nós poderíamos assim dizer, de pastorear vidas. Esse dom ele recebeu de Deus, essa vocação ele recebeu. Mas no momento que Timóteo estava passando, parece que ele estava muito afligido com a pressão existente, com os heréticos que se infiltravam e oprimiam a igreja, e também com a perseguição que ele via no próprio líder dele, no próprio exemplo que ele tinha na vida, para a vida dele. Já na primeira carta, Paulo tinha dito isso para Timóteo, capítulo 4, versículo 14: não negligencie o dom
que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Eu queria te falar agora, você que está aqui, você que está em casa, você que tem essa fé, porque senão você não faria parte do corpo de Cristo, senão você não estaria buscando também. Você também recebeu algum dom, você também recebeu uma vocação. Como é que está a lâmpada, a luz com relação a esta vocação que Deus lhe deu? Não raras vezes, nós que estamos na obra, cansamos. Não raras vezes nós nos decepcionamos. O povo de Deus se decepciona, nós nos decepcionamos. E aí nós acabamos abandonando, às vezes esfriando. Então, amados, a chama não pode apagar. É isso que Paulo está dizendo, levem, mas tragam ela adiante. Ela não pode se apagar. E nós poderíamos chamar uma terceira chama, a chama do Evangelho, que nós encontramos em especial ali no versículo 9, quando Paulo vai dizer assim, já começando no versículo 8, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos chamou. Então é mais o versículo 8 do que o versículo 9. Quando Paulo conversa com Timóteo, ele está olhando para a fé de Timóteo, para que essa chama não apague, para que ele não se esfrie, que ele não abandone. Em segundo lugar, ele está preocupado que Timóteo não se afaste da obra, que ele não deixe de servir com os dons que ele deu, ele não deixe de assumir a sua posição no reino de Deus. E em terceiro lugar, a gente percebe no livro de Timóteo uma grande preocupação de Paulo, é que o evangelho puro seja levado adiante, e que ele não seja contaminado com heresias, com ensinamentos centrados no homem, nos prazeres dos homens, no egocentrismo deles, mas em Cristo Jesus. Então, essas seriam sim algumas coisas que nós podemos resumir desse primeiro ponto. A chama não pode apagar. E quando ele fala desse evangelho da salvação, nós percebemos no capítulo 2, versículo 2, ele diz: e as palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as também a homens que sejam fiéis e que também sejam capazes de ensinar a outros. O que Paulo está mostrando aqui? Quantas gerações dessa chama ele está mostrando? Ele está dizendo: as palavras que você recebeu de mim, Timóteo. Paulo, Timóteo. 2. Passe também para homens que sejam fiéis. 3. E que por sua vez passem para outros. 4 gerações em que Paulo diz: essa chama não pode apagar. O evangelho puro, ele precisa continuar sendo pregado. Nós temos ainda no capítulo 1, versículo 13, um versículo interessante: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Paulo diz: a igreja, nós precisamos cuidar para levarmos uma sã doutrina. O que acontece quando a doutrina numa igreja não é mais bíblica? O povo é envenenado, o povo fica subnutrido, o povo é fácil de se desviar da verdade. A verdade precisa ser pregada, é como uma alimentação equilibrada e saudável para as nossas vidas. Nós nem sempre vamos numa igreja e vamos ouvir o que nós queríamos ouvir. Nós vamos ter que ouvir o que nós precisamos para o nosso fortalecimento. E isso Paulo teve que dizer para Timóteo: Timóteo, e ele vai dizer isso no capítulo 4, pregue a palavra em momento oportuno e não oportunos, mas pregue a palavra. Também aqui no capítulo 2, o versículo, realmente o versículo 3 em diante, ele vai falar de como Timóteo deve se portar, como um soldado, como um atleta, como um agricultor que vai semear a palavra de Deus. Um segundo ponto, então a chama não pode se apagar. Nós, você e eu,
precisamos cuidar para a chama não apagar. Em segundo lugar, quais são algumas das ameaças que podem apagar o fogo? E aqui eu queria pincelar rapidamente algumas coisas que eu já acabei mencionando. Em primeiro lugar, heresias. Veja só, no capítulo 2, o versículo 17 é um dos lugares que Paulo vai comentar heresias. Eu vou começar no versículo 16 do capítulo 2. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. E aí Paulo continua pregando, falando para Timóteo. Estão percebendo que Paulo aponta para aqueles que estão ensinando heresias dentro da igreja? É uma ameaça para a chama. A chama da igreja, o fogo da igreja, a luz que a igreja é para ser, com falsas doutrinas, vai se apagando. Um segundo ponto que Paulo menciona claramente são as perseguições. E Paulo vai mencionar diversas vezes, dizendo assim: suporte comigo os sofrimentos. Pelo menos umas 3 vezes ele vai dizer: Timóteo, o negócio não está fácil. Você não vai ser aplaudido pela maioria. Até mesmo outros cristãos não vão te aplaudir. Porque quanto que Paulo sofreu perseguição, e não foi dos gentios, foi dos próprios judeus. Quantas vezes? Então, nós temos aqui o versículo que eu gostaria de mencionar, o versículo, está lá, 12, 2:12. Ele vai falar de se perseverarmos, ele também reinará conosco, mas é um outro versículo, capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. No versículo 7, ele também, no versículo 8, ele também vai dizer: não se envergonhe, suporte comigo. Então nós temos aqui 2 das ameaças que estavam sobre a vida de Timóteo. Talvez você diga: pois é, nem percebi heresia ainda, nunca me falou nada por eu falar a palavra de Deus. Amém, se foi assim. Ou será que nós estamos nos adequando ao discurso geral, falando o que todo mundo fala e parece ser politicamente correto assim, e não falar a verdade? Nós precisamos ser uma igreja que prega a verdade. Nós poderíamos mencionar também as circunstâncias. As circunstâncias que Timóteo estava passando naquele momento eram as circunstâncias de assumir o cuidado da igreja do Senhor Jesus, sabendo que o seu líder e mentor estaria sendo condenado e ele estaria morrendo em pouco tempo. Então essas circunstâncias também podem abalar a fé de alguém, podem abalar o fogo de alguém, Eu menciono mais alguns que nós não encontramos diretamente nesse texto: decepções. A gente poderia dizer de certa forma que Paulo se decepcionou com pessoas, que ele diz: e todos me abandonaram, inclusive este e aquele. Quando você começa a citar nomes, lá dentro, houve um pouco, até aqueles que eram próximos de mim, se afastaram de mim. Eu estou aqui sozinho, na cadeia, eu vou responder pelo Evangelho, mas eu vou ser morto e ninguém está comigo. Todos me abandonaram. Decepções. Mas também podem ser coisas como o pecado. Nós sabemos que muitas vezes o diabo vai trabalhar na nossa vida, nos tentando levar aos pecados, às coisas erradas, e quando tem coisas erradas dentro de nossa vida, coisas que não agradam a Deus, a luz vai enfraquecendo. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, vocês são a luz do mundo, e ele vai seguir depois e vai dizer: por isso sejam perfeitos assim como o vosso Pai é perfeito. Ele está dizendo: nós precisamos caminhar em santificação. Caminhar em santificação não diz que você nunca mais vai pecar, mas você procura cada vez menos pecar.
você procura cada vez mais consagrar o teu caminhar a Deus. Então pecados vão ofuscar a luz que nós devemos ser. Todos nós conhecemos de exemplos de alguém que talvez foi um líder e talvez por causa de pecado a sua luz ficou ofuscada. Talvez se apagou. Talvez a mornidão, que eu citei também adiante. Mas a gente poderia também, além da mornidão, que é o esfriar lentamente, que é o afastar-se gradualmente, é quando a gente não está mais de coração e de repente não está nem mais de corpo na igreja, né? Que a gente pode estar na igreja, mas não está de coração, né? A gente está de corpo presente, mas de espírito ausente. É possível, estou lá. Mas a gente também pode então passar a não estar mais de corpo presente, e de repente a gente, como me chamaram esses dias, numa reunião que eu ia muito poucas vezes nos últimos anos, me chamaram de pastor eclipse, que aparece de vez em quando. Foi uma chacoalhada para mim, aqui na cidade. Agradeço ao pastor que fez isso. E eu passei a ser pontual, esse ano estou sempre lá junto com meus irmãos. Mas às vezes isso acontece, e o que acontece com o nosso fogo? O fogo vai diminuindo, porque nós não estamos mais conectados tão próximos. Então, eu queria terminar, nós poderíamos dizer outras coisas que podem ameaçar este fogo a se extinguir. Pode ser também a condenação dos outros. Eu estou vindo para a igreja, mas estou vendo um monte de gente apontar com o dedo para mim. E de repente, isso me acaba afastando da igreja, daquela comunhão, onde devia ter, como antes, o Leandro orou, e eu sentia nessa condução antes do culto hoje, a ação do Espírito Santo, coisas que nós não falamos, Deus estava agindo ali naquele momento. Ameaças que podem apagar o fogo. Todo fogo, se não for alimentado, tende a apagar-se. Lembre-se disso. Aquele fósforo, eu pensei em fazer essa brincadeira de fósforo, dá para cada um fósforo, mas eu achei que é muito pouco tempo, Deus dá mais do que um fósforo para a gente, né? Senão a gente estaria em situação bem complicada. Mas todo fogo, se não for alimentado, vai extinguir. E isso aplicado à nossa vida espiritual. Eu quero ir para o terceiro ponto. A chama precisa ficar acesa. E para que ela fique acesa, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a responsabilidade dessa chama ficar acesa é nossa, é minha. E eu quero explicar isso para nós hoje à noite. Veja só, em primeiro lugar, por que ela precisa ficar acesa? Porque ela envolve um grande legado. A tua vida em Cristo Jesus é um enorme legado, que você pode deixar para os teus filhos, para o teu colega, para alguém que vê na tua vida a luz de Cristo brilhar. Isso é tão tremendo que muitas vezes ateus começam a crer em Jesus, porque veem Jesus na vida de alguém. E como é triste quando Jesus não é visto em nossa vida. Eu sempre lembro da palavra dos samaritanos, quando vieram a Filipe, lá, se não me engano, em João capítulo 8, eles disseram assim, chegaram para os discípulos e disseram, queremos ver Jesus. As pessoas estão querendo ver Jesus em nós. Elas estão querendo ver a luz de Jesus em nós. Não dedos apontando, acusando, mas sim como antes foi orado, braços abertos para receber, para acolher, para ajudar. Então, quando nós olhamos aqui, este legado, ele é tão importante. Essa fé genuína que nós precisamos buscar ter, uma fé verdadeira, não fingida. Quando eu tenho uma fé não fingida, eu posso também falar dos meus fracassos. Eu não preciso me colocar aqui como o homem que nunca errou e não erra. Eu posso também dizer que às vezes em casa nós não nos entendemos em algumas questões. Mas normalmente sim. E praticamente sempre a gente consegue resolver para nos entender. E
assim nós poderíamos prosseguir. Eu também sou homem que às vezes tenho medos. E às vezes eu digo que medos tolos, mas eu preciso da graça de Deus. Então, amados, quando eu vejo essa corrida do revezamento, eu sempre lembro quando a gente no colégio fazia essa corrida. Para mim ela era assim um negócio de nervos, porque você queria ganhar. Eram 4 equipes saindo correndo, né? E a cada 20 metros tinha o próximo. E aí você tentava botar na mão do outro e o outro deixava cair. Mas, né? E já se apontava, em vez de entender, nós somos uma equipe. Ou às vezes eu não conseguia pegar. Mas na igreja nós devemos nos ajudar a realmente passar essa luz adiante. A igreja precisa passar essa luz adiante. Amados, algo muito triste acontece no mundo todo. Muitas igrejas estão sendo fechadas todos os anos. Centenas de igrejas. Se vocês fossem para a Europa, onde antes eram igrejas católicas, protestantes, evangélicas, hoje são qualquer outra coisa menos isso. Onde é que ficou a luz que um dia brilhou nessas igrejas? Mas da mesma forma, quantas pessoas um dia receberam essa luz e de repente apagaram? E hoje tem uma palavra de esperança para todos, porque Deus, através do seu Santo Espírito, veio acender a luz. Então, em primeiro lugar, amados, a responsabilidade de manter a chama acesa é nossa. Paulo está dizendo para Timóteo: mantenha acesa a chama do dom de Deus que está em você por meio da imposição de mãos. Isso é um imperativo. Ele está dizendo: você tem que fazer alguma coisa. E sabe o que Deus faz nesse processo? Deus acende a chama. Ele é o iniciador. Nós vimos isso no Pentecostes. Nós vimos labaredas de fogo em cima dos apóstolos e de todos que estavam ali. Uma única vez na Bíblia fala que Deus botou chamas de fogo em cima das pessoas. Uma única vez. Essa chama tem que ser mantida pela igreja. Tem que ser mantida por nós. Ele vai dar o seu Espírito Santo, como nós tratamos 2 semanas atrás, a todos que crerem nele. Cada um de nós pode contar com o Espírito Santo na sua vida, mas nós precisamos manter essa chama acesa, igual a Atos capítulo 4, quando a igreja oprimida, ela vai de joelho, unanimemente ela clama a Deus, e diz: Deus, acenda o fogo em mim. E Deus acende. Quer dizer, acende, Ele dá nova força, Ele que dá isso para a igreja. Então, amados, esse é um ponto que nós temos que entender. A responsabilidade da chama ficar acesa está conosco. Nós temos que fazer algo por isso. E o quê? Eu queria dizer em segundo lugar, para manter a chama acesa, é preciso botar lenha. Veja que versículo interessante nós temos em Provérbios capítulo 26. Sem lenha, a fogueira se apaga. Ele está falando de outro contexto. Ele está dizendo assim, uma briga, se você não fomentar ela, ela vai se apagar. Isso é bom, né? Quando o casal está brigando, então se um parar de botar lenha, já ganha força, já perde força essa briga, né? E aos poucos ela vai apagando. Se não for mais acrescentado lenha nela. Agora, se nós aplicarmos essa palavra para o fogo, para a chama de Deus, nós temos que dizer, para que ela continue, nós precisamos botar lenha nela. Não sei quantos de nós já fomos comprar um carro, acho que a maioria alguma vez já comprou um carro. Não é muitas vezes prática isso, eu queria que fosse sempre, até pudessem melhorar esse plano um pouco, mas talvez numa concessionária você pegue um carro zero com tanque cheio. Alguém já pegou um carro zero de tanque cheio na concessionária? Não. Viu? Seria uma ideia para eles, né? A minha ideia seria um meio ano de gasolina grátis, né? Assim, mas seria bom. Você não ia gostar? A gente ia gostar disso, né? Ricardo trabalhou muito tempo aí vendendo carro, sempre tanque quase vazio, não é mesmo? Tá vendo aí? Só que pensa assim, ó, mesmo que o tanque
do carro estivesse cheio que a gente compra. A partir do momento que a gente sai da garagem, sai da concessionária, de quem é a responsabilidade de abastecer o carro? Pois é. E se nós aplicarmos isso para a nossa vida espiritual, Deus coloca o fogo em nós, mas agora Ele diz: mantenham esse fogo. E como nós vamos mantê-lo? Colocando lenha. É a nossa parte. E eu queria mencionar algumas coisas rápidas sobre isso. Em primeiro lugar, a intimidade com o Espírito Santo. Vamos lá para o capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra de Deus assim: pois, depois de ter falado para não deixar a chama se apagar, Paulo diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está dizendo: Timóteo, para essa chama ficar acesa na tua vida, lembre-se do grande auxiliador que Deus te deu. Lembre-se da pessoa, da Trindade e o Espírito Santo habitando dentro de você. Lembre-se do poder do Espírito Santo. Lembre-se do amor do Espírito Santo. Lembre-se que Ele em pessoa está em você. E Ele não é um espírito de medo. Ele é um espírito que nos dá confiança de virmos ao Pai. E é um espírito que nos dá, é o Espírito de Deus que nos dá poder, que nos dá amor e nos dá equilíbrio, moderação. Ele nos ajuda a vivermos na plenitude. Nós falamos 2 semanas atrás sobre viver no Espírito Santo. Nós podemos viver na carne e o resultado é desastroso. É triste quando eu decido viver na carne. É vergonhoso isso, gente. Seja em que área que for, mas é triste. Por isso Deus diz: vivam no Espírito, procurem submeter-se, procurem a intimidade com Ele, procurem falar com Ele, procurem ser sensíveis para que Ele possa dirigir as suas vidas. Então nós temos esse graveto que a gente podia chamar assim, essa lenha que diz assim, o Espírito Santo dentro de nós. Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar a palavra de Deus. É incrível, na segunda carta de Timóteo, quantas vezes Paulo exalta a importância da Bíblia na vida do crente. Ele não está falando de YouTubes, de clipes. Ele está falando da Bíblia, da palavra de Deus. Nós podemos assistir os clipes com louvores maravilhosos, mas nós não podemos deixar a Bíblia do lado. Qual foi o primeiro cântico quase que a gente aprendeu na escola dominical? Leia a Bíblia, faça oração, faça oração, faça oração. Se tu quiser crescer, se tu quiser permanecer aceso, leia a Bíblia, faça oração, intimidade com o Espírito Santo, as duas coisas. O Espírito Santo nos ajuda a orar. E amados, nós podemos ser tão abertos para Deus. Não sei quantos de vocês, quando acordam de manhã cedo, pensam: uau, agora eu vou ler a Bíblia. Eita, nós! E pensam numa comida de hotel 5 estrelas. Acho que são poucos, talvez ninguém de nós. Talvez de manhã cedo a gente pense: oxe, agora tem mais um dia de trabalho, Deus obrigado, eu sei que o Senhor está aqui. E a gente tenta engatinhar e se levantar aos poucos e dizer: Deus, eu vou sim. Mas sabe, você pode um dia chegar para a presença de Deus de manhã cedo e dizer: Deus, e eu fiz isso. Diz: Deus, hoje não estou com nenhuma vontade de orar, mas eu quero mesmo assim falar contigo, Pai. Eu sei que preciso falar contigo. Sabe, amados, oração não é aquela coisa que eu tenho que fazer bonitinho. Se eu abrir o meu coração, falar com o Pai do jeito que eu sinto, algo maravilhoso vai acontecer. De repente eu vou começar a sentir uma nova força, um respirar do Espírito Santo em mim. Isso de repente vem sem que eu tenha percebido como. Porque à medida que eu busco a presença do Altíssimo,
Ele começa a fluir em minha vida novamente. Então eu queria dizer, amados, nós temos muitos versículos, eu não sei se eles estão ali. Veja só, capítulo 1, versículo 13, ele vai falando: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu falar de mim. Em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ele está nos dizendo que cada cristão precisa ser um expert na palavra de Deus, precisa entender, precisa saber manusear a palavra de Deus. Como é que a gente manuseia a palavra de Deus? Né, João Vitor? Aprendendo desde cedo, abrindo versículos, achando os versículos, buscando. Ainda temos ali o versículo, capítulo 3, versículo 16, um dos textos tão importantes, onde Paulo diz: toda a escritura foi inspirada por Deus, é útil para o ensino, né, para a correção, é ensino para instrução na justiça. A palavra de Deus, amados, se nós quisermos ter a lâmpada acesa, nós precisamos da palavra de Deus. É ali que existe a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, quem sabe? Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é essa lâmpada. Se nós tivermos a palavra de Deus em nós em abundância, nós vamos ter luz, nós vamos poder ser luz. E o Espírito Santo sempre trabalha em íntima conexão com a palavra de Deus. Ele nunca faz alguma coisa separado da palavra de Deus. Então isso já fortalece a lâmpada. E para concluir o próximo ponto, o exercício da fé. Amados, no versículo 8 do capítulo 1, diz assim: então mantenha a fé viva, a chama viva. Versículo 7, né? O espírito é de amor, de poder e equilíbrio. Versículo 8, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Paulo está de alguma forma dizendo para Timóteo: Timóteo, esse negócio de ficar sentadinho no banco, esse negócio de achar que não dá, não se envergonhe, coragem, continue testemunhando de Jesus, continue. Mas ele falou também do dom, lembram? Ele lembrou do dom que ele recebeu, da vocação que ele recebeu no versículo 8, 9. Então eu vejo neste ponto a questão do exercício dos dons espirituais. Deixa eu falar isso de uma forma diferente. Às vezes me acontece isso. À medida que eu estou exercendo um dos dons que Deus me deu, talvez de visitar alguém, e na casa desse alguém ou dessa família, ter um momento da palavra, da oração, e de repente de alguma coisa que Deus está fazendo de lá, sabe como eu saio desse lugar? Com o tanque cheio. Tem vezes também que o tanque está vazio. Tem vezes que eu digo: puxa, hoje parece que não progredimos nada. Parece que hoje não foi do jeito que eu tinha pensado que ia ser. Mas muitas das vezes, quando nós vamos nos dispondo a servir com os dons que nós temos, nós estamos exercitando os nossos músculos e nós nos sentimos bem. Quem de vocês já fez a experiência de se sentir meio encarangado e ele decidir: vou começar a fazer caminhadas, vou correr um pouco? Olha, isso faz milagre. A gente começando a se mexer fisicamente, de repente a gente começa a ficar mais leve. E espiritualmente isso também funciona assim. Quando a gente começa a se envolver e a servir, quem está ganhando somos nós, porque nada nós podemos fazer sem Ele. E Ele então vem, o Espírito Santo vem, Deus vem, e Ele opera em nós e através de nós. Eu queria mencionar para isso alguns versículos, mas eu vou deixá-los. Mas o que me fica claro assim, quando eu leio sobre os dons espirituais na Bíblia, é que quando nós exercemos um dom, nós devemos fazê-lo de coração, com paixão. Nós devemos fazê-lo para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, a luz de Deus parece que ela fortalece.
As pessoas são abençoadas por meio disso. E terminando, nós não, pulou demais, a comunhão com os irmãos. Eu acho que não precisamos falar isso. Muitas das vezes nós já usamos esse exemplo, que quando você faz parte do corpo de Cristo, e você faz parte da comunhão com pessoas, na realidade o amor que você recebe, na realidade o calor que você recebe é como uma brasa que pode ficar acesa, que pode continuar trazendo a luz. E nesse sentido, amados, hoje a palavra do Senhor é para que a nossa lâmpada fique acesa, para que nós possamos levar adiante aquilo que nós recebemos no Senhor, seja a nossa fé, seja o nosso dom. Eu sempre lembro do pastor Peter Pauls, que eu mencionei antes. Um dia numa pregação ele disse: a nossa vida é como uma vela. Quando ela está acesa, ela vai se acabando. A verdade é isso. Uma vela, e nós tínhamos dentro da nossa casa durante muitos anos velas decorativas, bem bonitas. Nós tiramos porque passar o tempo a gente enjoa, né, da mesma coisa. Ou os filhos dizem: pode tirar isso, rapaz, né? A gente não percebe isso tão bem. Mas nunca colocamos um fósforo nessas velas. Elas nunca iluminaram ninguém, nada. Mas toda vela acesa, ela vai se gastando. Mas ela vai se gastando por um propósito eterno. Ela vai se desgastando para que a luz possa alcançar outras pessoas. E nesse sentido, hoje à noite, gostaria de trazer um desafio ao teu coração. Eu não sei como está a tua luz, mas hoje à noite, você pode vir aqui à frente. Se você deseja dizer: Senhor Jesus, eu quero sim que essa luz possa voltar a brilhar na minha vida mais. Eu quero sim, Senhor, como Timóteo, fazer o que eu preciso fazer para que essa chama, essa luz possa novamente ser acesa. Nós já tivemos momentos de oração hoje, confessando com pecados, recomeçando, mas que você possa de repente nesse momento entender que o Pai, Ele está falando contigo, como diz em Isaías, e Jesus usa essas palavras depois de Isaías, quando ele diz: Ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que se leve a vitória, a justiça. Ele não apagará o pavio fumegante. Às vezes a nossa vida pode estar somente como aquela fumacinha saindo de onde um dia tinha um fogo, mas o Senhor Jesus quer reacender este fogo em nós. Eu quero essa igreja ficar-se em pé. Eu quero orar. Eu quero te dar a oportunidade de orar junto também, falando da tua vida com aquilo que Deus tem falado nessa noite. Feche seus olhos. Alguém foi tocado pela palavra do Senhor de alguma forma hoje à noite? Tenho certeza, porque é a palavra dele. Mas alguém quer dizer: eu fui tocado, é algo que foi para a minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por todos aqueles que hoje juntos aqui pudemos louvar o teu nome, juntos pudemos abrir o nosso coração. Cada um individualmente recebeu do Senhor algo para suas vidas. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que hoje é um dia em que o Senhor está reacendendo alguns pavios fumegantes e trazendo uma labareda de fogo em nome de Jesus, pelo Espírito Santo nessas vidas, Pai. Vem, Espírito Santo, nessa noite, desça sobre a tua igreja, Senhor. Preencha esses vasos, esses templos teus, ó Jesus. Nós sabemos que é somente pelo sangue de Jesus que esses templos e essas nossas vidas podem ser purificadas. Mas nós sabemos quando elas são purificadas mediante o arrependimento, mediante a confissão, que tu tens um prazer de enchê-las de óleo para que possam iluminar.
para que possam ser luz, para que possam trazer vida e transbordar em vida para outras pessoas, Senhor. Então peço, Deus, neste momento, por cada um de nós aqui, em especial, Deus, que possa essa chama da fé não fingida ser fortalecida hoje mediante a Tua palavra, para um viver na Tua presença, um viver em sinceridade, em honestidade, em humildade perante o Senhor. Mas também, Deus, que aqueles dons que o Senhor tem distribuído à Sua igreja, Senhor, que eles não sejam colocados em bancos para ficarem talvez mofando ou talvez enferrujando, mas sim que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor, Pai, nos colocar à disposição do Teu reino, como nós ouvimos no domingo passado, ó Deus, este reino tão precioso no qual nós fomos chamados para participar, ó Deus. Nós queremos realmente pedir que também nessa noite esses nossos dons sejam reconsagrados a Ti, e nós possamos dessa forma, Deus, também ver o Teu fluir em nossas vidas, Pai. E nós pedimos ainda, Deus, que o Senhor venha reacender também essa chama pelo Evangelho de Jesus, um Evangelho que traga esperança, que traga vida, que traga amor, que traga soluções às pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, Pai. Eu te peço, te agradeço, Deus, abençoe a Tua família, a igreja do Senhor, abençoe as famílias da igreja, Senhor, abençoe cada pessoa aqui presente hoje, as pessoas que estão em casa, Senhor. Levante a Tua face, Senhor, conceda a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus nós oramos e te glorificamos. Amém. Amém.